Muito bem. Na mensagem anterior, apenas para dar para vocês um pouco de contexto, na mensagem anterior, Deus trouxe densas trevas sobre o Egito, como juízo, porque Faraó endureceu o coração, não queria deixar o povo ir. Deus então mandou a 9ª praga. Enquanto as casas dos hebreus estavam iluminadas, mostrando a soberania de Deus e que Ele faz distinção entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Diante das trevas, lembrando que o deus principal dos egípcios era o deus Amon-Ra, que era o deus do sol e da luz. Então, não pôde resolver o problema da falta de energia no Egito durante 3 dias, porque Deus é o Deus supremo. Diante disso, Faraó tenta negociar com Moisés, dizendo que eles podiam sair, mas sem o rebanho. Deixasse o gado ali no Egito. Podiam sair para adorar a Deus onde quisesse, mas deixasse o gado no Egito. Moisés, naturalmente, recusa a proposta e, em resposta à dureza do coração de Faraó, Deus anuncia a última e mais devastadora de todas as pragas que ele tinha trazido sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. Deus, então, instrui os hebreus a pedirem ouro, prata aos egípcios como preparação para a libertação e para a construção de um tabernáculo no deserto depois que eles saíssem, porque Faraó haveria de deixar o povo sair depois dessa praga. Hoje nós veremos mais uma parte do que aconteceu naquela noite, quando Deus dá instruções a Moisés sobre a celebração do que ficou conhecido como a festa da passagem, ou da Páscoa, como nós chamamos. E eu queria ver com vocês então, são 3 ou 4 partes aqui que nós veremos. Em primeiro lugar, Deus dá orientações sobre a escolha de um cordeiro, a separação dele e a morte dele naquela noite, na noite em que Deus haveria de trazer a praga e que os israelitas haveriam de sair. Do verso 1 até o verso 14, por favor, escutem a leitura. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Aqui nós temos o relato de Deus orientando Moisés sobre como proceder naquela noite com respeito ao cordeiro pascual. Apesar do contexto de pressa, na perspectiva de saída, Deus ainda tinha tempo para instituir alguma coisa religiosa, alguma coisa relacionada à sua atuação no meio do povo de Israel. Seria essa festa da Páscoa, que significa passagem, onde um cordeiro teria que ser morto. As orientações que Deus deu a Moisés são as seguintes. Primeiro, a partir daquele dia, na noite da saída dos filhos de Israel do Egito, os israelitas seguiriam um novo calendário. Está aí nos versos de 1 a 2. Esse mês será para vocês o principal dos meses, será o principal dia do ano. Uma nação estava nascendo e com ela uma nova forma de medir o tempo.
Distinto do calendário que era usado na terra do Egito, Deus agora institui o seu próprio calendário e diz: esse agora é o primeiro dia do mês para vocês. É um novo tempo, é uma nova era, nasce uma nação. Esse mês era o mês de Abibe, e que depois ficou nomeado como Nisan, mês de Nisan, no retorno do cativeiro, muito tempo depois. Corresponde ao nosso março-abril, mais ou menos, março ou abril. No dia 10 desse primeiro mês, eles deveriam fazer o seguinte, verso 3, cada pai de família tinha que separar um cordeiro do seu rebanho. Lembrem que os israelitas trabalhavam na criação de gado, era a especialidade deles, durante o tempo que eles moraram ali na terra de Gósen. Eles deveriam separar um cordeiro do seu rebanho, por casa, e se a família fosse pequena, então deveriam chamar o vizinho. Tem uma tradição judaica que diz que eram necessárias 10 pessoas para cada cordeiro, porque não é comer o cordeiro todo, mas um pedaço do cordeiro. Partir o cordeiro e dividindo com as pessoas dá mais ou menos 10 pessoas, segundo uma interpretação judaica dessa passagem. O objetivo é que não ficasse absolutamente nada. O cordeiro tinha que ter alguns requisitos. Primeiro, ele tinha que ser sem defeito, ou seja, um cordeiro saudável, sem doença e sem nenhum defeito físico, como cego, aleijado e assim por diante. Tinha que ser macho e de 1 ano. No caso da família, não ter um cordeiro, uma família mais pobre, podia ser um cabrito, com as mesmas características. O que é que eles tinham que fazer? No dia 10 do mês de Nisan, o pai de família separava o cordeiro ou o cabrito do rebanho e deixava isolado. E no dia 14, 4 dias depois, os israelitas deveriam matar o cordeiro, deveriam matá-lo juntos, cada um na sua casa. E com o sangue, seria degolado, o sangue todo derramado, numa bacia, e eles tomariam o sangue do cordeiro e passariam nas ombreiras da porta, que são as laterais da porta, e na viga superior, não embaixo, para que não seja pisado, mas em cima, as 2 laterais e em cima. E aí, dentro de casa, eles assariam o cordeiro no fogo e o comeriam naquela noite. Ele não podia ser comido cru, tinha que ser assado. Não podia ser cozido em água, tinha que ser assado. E tinha que ser assado todo, cordeiro na brasa, todo. Cabeça, perna e vísceras, as tripas, tudo. Tudo tinha que ser assado e comido. E eles comeriam, um detalhe, né, que vai ser repetido mais adiante, os ossos não poderiam ser quebrados. Vejam como tudo isso já aponta para o sacrifício de Cristo, o nosso cordeiro sem defeito, que derramaria seu sangue para a nossa salvação, o primogênito de entre os mortos, aquele que haveria de impedir a nossa destruição, como eu falei aqui, para as crianças. Juntos, então, os israelitas, cada um na sua casa, junto com sua família, depois de assado o cordeiro, comeriam o cordeiro ou o cabrito com pão sem fermento, provavelmente porque não daria tempo, não daria tempo para fermentar, então era o pão sem fermento. Mais adiante isso vai ter um significado, porque fermento vai ser associado com o pecado na Bíblia, por conta da capacidade que o fermento tem de espalhar-se e contaminar. Assim como o fermento contamina a massa e leveda a massa, o pecado também, quando ele não é tratado, ele contamina o seu ambiente. Ele passa para outras pessoas e tem esse efeito de multiplicação. O pão devia ser um pão sem fermento e folhas verdes amargas. A gente não sabe direito que tipo de planta era essa, mas era uma planta, folhas verdes, que traziam um amargor para que eles pudessem um dia lembrar da amargura do cativeiro e como Deus os libertou. O que sobrasse tinha que ser queimado no dia seguinte. Não podia ficar para o dia seguinte. Se não comessem o cordeiro todo, provavelmente ia sobrar as tripas, né? Então eles deveriam queimar no dia seguinte, mas tudo deveria ser consumido. Essa é uma forma de sacrifício que Moisés depois vai explicar ao povo de Israel. Tinha 2 tipos de sacrifício que o judeu oferecia a Deus. Tinha as ofertas pacíficas, que era um animal, mas o animal ele era dividido em partes. Uma parte ficava com o adorador, outra parte ficava com o sacerdote e outra parte era queimada na grelha do altar. Mas havia um outro sacrifício chamado de holocausto, que queimava o animal todo. Ele não era nem partido, ele era colocado inteiro sobre o fogo e era consumido até virar cinzas, e as cinzas eram levadas para fora do arraial e colocada lá no local
próprio para isso. Então aqui seria como se fosse um holocausto mesmo. O cordeiro teria que ser ou todo comido ou todo destruído, mas não podia sobrar nada, apontando para o sacrifício do nosso Senhor, onde ele inteiramente se entregou a Deus, sem reserva, completamente ele se entregou ao nosso Deus. E eles deveriam, mais uma ordem, comer o cordeiro prontos para viajar, com a túnica, com o cinto, com o cajado na mão, sandálias nos pés, eles deveriam comer o cordeiro. Por quê? Porque a qualquer momento o anjo da morte ia passar, matar os primogênitos, Faraó iria chamar Moisés e dizer: vão embora daqui, vocês estão livres, podem ir, saiam, levem tudo que vocês têm. E eles precisavam estar prontos para isso aí. Por isso eles deviam comer com pressa. Só nessa situação a gente deve comer com pressa. Em outras a gente tem que comer devagar, não é isso, pastor? Pastor Samuel aqui insiste muito comigo a respeito desse assunto. Agora, na segunda parte, Deus explica por que a pressa. Aí, do verso 11 até o verso 14, ele diz assim, final do verso 11: comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, etc. Aquele ritual é chamado de a Páscoa de Deus, a Páscoa do Senhor. E naquela noite Deus iria trazer a última praga sobre os egípcios, e os egípcios deveriam imediatamente deixá-los sair. Por isso, como eu disse, eles tinham que estar preparados. Gente, essa seria a manifestação mais poderosa, clara e terrível de Deus no Egito, por isso que é chamada a Páscoa de Deus, a Páscoa de Deus. Ele iria passar pela terra do Egito, verso 12, ele iria matar todos os primogênitos das pessoas e dos animais. E queria chamar sua atenção para isso aqui, no verso 12 está dito assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Havia uma infinidade de deuses na terra do Egito, mas somente o Senhor era Deus. O que Deus ia fazer e o que fez no Egito com as pragas foi a mais completa desmoralização do politeísmo no mundo do Antigo Oriente. Deus desmoralizou aqueles deuses adorados pelos egípcios. Aqui eu queria trazer para vocês, bem rápido, a relação das pragas e dos deuses do Egito que foram afetados. Transformar a água em sangue, Hapi, deus do Nilo, e Num, deus protetor das águas. Não puderam fazer absolutamente nada, as águas viraram sangue pelo poder de Deus. Segunda praga, infestação de rãs. Tinha a deusa Heket, que era a deusa da fertilidade, que tinha uma cabeça de rã. Era uma deusa que era supostamente para trazer fertilidade, mas na verdade houve uma infestação de rãs em todo o Egito, mostrando que não era deusa nenhuma. A terceira praga, foi piolhos ou mosquitos, e tinha o deus Gebi, que era o deus da terra e do pó, foi atingido diretamente. Na quarta praga, enxame de moscas, Kepri, o deus da ressurreição, geralmente representado por um escaravelho, besouro ou um inseto. Não pôde fazer nada para impedir a praga de moscas. A morte dos animais. Tinha Ator, que era a deusa da fertilidade e do amor e protetora do gado, frequentemente representada como uma vaca, e tinha o deus Apis, que era um touro sagrado. Nenhum deles pôde fazer nada para impedir a morte dos rebanhos lá na terra do Egito. Úlceras e feridas. Sekhmet, deusa da guerra, da cura, e Imhotep, deus associado à medicina. Sétima praga, chuvas de pedra e de fogo. Nut, deusa do céu, e Shu, deus do ar. Nada puderam fazer para impedir a saraivada de pedras e fogo lá na terra do Egito. Gafanhotos, a praga de gafanhotos. Tinha Set, que era deus da tempestade e do caos. Lembram que o que trouxe os gafanhotos foi um vento que Deus mandou, não é? Que supostamente estaria debaixo do domínio desse deus aí, que não pôde impedir. Trevas. O deus do sol era Amon-Ra, era o mais conhecido e o líder do panteão. E tinha Horus, deus da luz e do céu, aquele que geralmente é representado com cabeça de falcão. Nada pôde fazer. E agora Deus ia trazer a morte dos primogênitos e também do primogênito de Faraó, que era considerado divino e protetor dos filhos do Egito. Em outras palavras, aquelas 10 pragas, elas não somente eram um castigo de Deus contra a nação do Egito, por ter matado os primogênitos dos hebreus, mas também pelos anos de idolatria, rejeitando a revelação que Deus tinha feito de si na natureza, de que existe um Deus, e que esse Deus não é a sua criação. Ele não é o boi, ele não é o rio, ele não é o gafanhoto, ele não é o pó da terra.
Deus está acima de todas essas coisas. Portanto, a idolatria é uma afronta direta a Deus. E Deus ia expor isso, que aqueles deuses do Egito, eles eram fake, eles eram da imaginação humana. Só há um Deus, por isso que o nome é Páscoa de Deus. E ele diz, eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito. Além de, claro, Deus mostrar o seu poder diante do seu povo e também diante dos egípcios. Essas pragas, além de devastarem a terra do Egito, elas também tinham todas essas finalidades. Agora, nada daquilo atingiria os israelitas. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. A marca do cordeiro, a marca do sangue, seria o sinal de que naquela casa, tinha gente do povo de Deus. E que, portanto, estava isenta do destruidor. Deus passaria, daí que vem o nome Páscoa, passagem. Deus passaria por aquela casa e não entraria. Por quê? Porque o cordeiro já tinha sido morto no lugar dos primogênitos. Isso aqui vai ser desenvolvido mais adiante por Moisés. Ele vai dizer, os primogênitos são meus, eles me pertencem, porque eu poupei a vida deles através do sacrifício dos animais. E por isso depois em Israel, toda vez que nascia o primogênito, o primeiro filho, o casal ia no templo fazer ofertas a Deus e oferecer um sacrifício no lugar do primogênito. O próprio Jesus passou por esse ritual quando José e Maria, não podendo dar um cordeiro, trouxeram 2 pombinhos, porque eram pobres, e a lei de Moisés permitia que os pombinhos fossem mortos no lugar do primogênito. Isso aí vai se tornar lei em Israel mais adiante, nós vamos chegar lá. Bom, é interessante, né, que os israelitas eram tão pecadores quanto os egípcios, mas aprove a Deus, na sua soberania, poupar apenas os israelitas mediante o sangue do cordeiro. A graça soberana de Deus. A graça soberana de Deus. Os israelitas, então, deveriam celebrar aquele dia da passagem, verso 14, como um memorial, uma festa religiosa, de geração em geração, como estatuto perpétuo, uma ordem de Deus para ser observado para sempre. Aí você pergunta, pastor, e então? Se é estatuto perpétuo para Israel, para celebrar a festa da Páscoa, e nós, cristãos? Nós não celebramos a Páscoa porque nós entendemos que a Páscoa apontava para a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, que foi totalmente consumido no altar da cruz pelos nossos pecados. Isso aqui é importante você saber, nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, porque na noite da Páscoa, quando Jesus estava com seus discípulos, ele instituiu a ceia no lugar da Páscoa, pegando o pão e pegando o cálice e dizendo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, até que Cristo venha, nós continuamos a celebrar a ceia do Senhor. E dessa forma nós cumprimos, uma vez que a igreja é o Israel espiritual, a continuação de Israel é um estatuto perpétuo para nós. E até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu fiz essa explicação porque eu sei que tem gente que vai ter dificuldade, dizendo, mas está dizendo aqui estatuto perpétuo, a Páscoa. Sim, a Páscoa cumpre o seu propósito na ceia do Senhor. E ao celebrá-la até a vinda do Senhor Jesus, nós estamos cumprindo isso aqui, esse memorial que nós celebramos. Tá certo? Isso é muito importante a gente lembrar. Agora, segunda parte da nossa passagem, vai do verso 15 até o 20, Deus, além da festa da Páscoa, Ele estabelece uma outra festa, chamada Festa dos Pães Sem Fermento. Ouça a leitura do verso 15 até o verso 20. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Isso aqui a contar da Páscoa, do dia 14. A partir dali, 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, que seria o mesmo dia da Páscoa. Isso aqui a gente tem que ler lembrando que Moisés está instituindo essa festa para ser celebrada lá na Terra Prometida, porque não tinha como celebrar a festa dos pães asmos lá no Egito, porque eles estavam saindo, né? Saindo imediatamente. Mas isso aqui é para ser lá, quando eles estivessem na terra. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação. E também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nestes dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, porque nesse dia, tirei os exércitos de vocês da terra do Egito.
Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14, que era o dia da celebração da Páscoa, estão lembrados disso, né? Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Portanto, 7 dias, uma semana. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento, em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Aqui eu quero resumir para vocês as orientações dadas pelo Senhor a Moisés e dizer depois o que é que elas significam. Primeiro, após a Páscoa, que era no dia 14 de Nisan, os israelitas deveriam ficar uma semana sem comer fermento. A razão provável para isso, naquele contexto, naquela altura, é que eles saíram naquela noite comendo pão sem fermento por conta da pressa. O pão precisa tempo para o fermento levedar a massa. Eles iam sair com pressa, comer um pão sem fermento. Então, a festa dos pães sem fermento era para lembrar aquela noite em que eles, com pressa, comeram o cordeiro pascual, porque Deus haveria de libertá-los. Mais adiante, como eu falei, o fermento vai pegar a ideia, vai ser associado com a ideia de pecado. O que vai apontar, Paulo vai usar essa passagem, em 1 Coríntios 5, para dizer que Cristo, nosso cordeiro pascual, já foi sacrificado e nós devemos viver uma vida sem fermento, uma vida sem o fermento da malícia e da maldade, com isso fazendo essa associação. Então, eles deveriam passar uma semana sem comer fermento. Já no primeiro dia, tirava o fermento, e quem comesse fermento durante a semana seria excluído da congregação de Israel. Ele não seria expulso, ele não seria mais um judeu. 2 convocações marcavam aquela semana, uma no começo e outra no fim. Convocação da nação de Israel, o que era? O povo todo se reunia ao redor do tabernáculo, ali eles sacrificavam o cordeiro, porque na terra prometida o cordeiro não era mais sacrificado nas casas, era lá no tabernáculo. Juntos eles adoravam a Deus e serviam a Deus, e a partir dali tinha 7 dias sem fermento, que terminava com uma convocação similar, embora não mais com o cordeiro pascual. Eles não podiam trabalhar durante os dias da convocação e todo o povo se ajuntaria para celebrar o Senhor. Como a Páscoa, essa seria uma festa comemorativa dos filhos de Israel. Gente, como é importante isso aí. Eu sei que depois da Reforma Protestante, por conta dos abusos que foram feitos no calendário religioso pela Igreja Católica, os reformadores tiraram praticamente todos os dias religiosos do calendário, e com razão, porque o único dia que a Bíblia estabelece para nós, vivendo na nova aliança, que deve ser observado é o dia de domingo, é o dia da ressurreição de Cristo. Todos os demais feriados religiosos, padroeira do Brasil, né? Dia dos finados, Páscoa, isso aí não é uma obrigação nossa e não faz parte do calendário litúrgico da nossa igreja. A igreja presbiteriana foi muito influenciada pelo pensamento dos puritanos a respeito disso. Então, não quer dizer que a gente não possa fazer uma menção ou alguma coisa pertinente ao dia, mas não é um dia sagrado, não é. Essas festas religiosas de Israel, elas apontavam para Cristo, apontavam para a redenção, para o êxodo, para uma vida santa, e nós não devíamos, quando chegar essas datas, pensar que isso é um dia especial ou um dia santo. Como eu disse, só tem um dia na semana que para nós é diferente, que é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Jesus. Os demais dias, nós vamos cumprir um mandamento. 6 dias trabalharás, né? A gente até quebra porque só trabalha 5. No sábado a gente não faz nada. Então, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. O sábado, o dia do descanso. Muito bem. Eu quero partir agora para o final, do verso 21 até o verso 28, quando nós temos a celebração da primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e celebrem para celebrar a Páscoa, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito.
Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Em obediência ao que Deus tinha dito, isso aqui foi Deus falando com Moisés. Moisés agora chama os anciãos do povo, os líderes das 12 tribos, e passa as mesmas recomendações. Então, para evitar repetir, eu vou só destacar o que é que Moisés disse a mais do que na primeira conversa, instruído por Deus naturalmente. Primeiro, que eles deveriam usar ramos de isopo do sangue derramado numa bacia. Isso não estava na primeira instrução, mas aqui Moisés esclarece que o sangue tem que ser passado com um arbusto que deve parecer com um pincel ou coisa semelhante, que dava para misturar o sangue na bacia e salpicar na viga superior e nos umbrais da porta. Então, é o primeiro detalhe a mais que Moisés dá no relato. Segundo, ele diz que Deus, não é Deus que vai entrar na casa para destruir, mas um anjo chamado de o Destruidor. Algumas traduções aí, vocês devem ter NVT, NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, já traz, em vez de o destruidor, já traz a expressão o anjo da morte, que seria o anjo enviado por Deus para entrar na casa e matar os primogênitos. É o destruidor. Anjos foram usados por Deus no Antigo Testamento e no Novo para executar juízo da parte de Deus. No livro de Apocalipse, eles têm um papel importante em executar os juízos de Deus sobre a humanidade perdida. E era um desses anjos que Deus enviaria naquela noite para entrar na casa dos dos egípcios e matar os primogênitos. É chamado de anjo da morte. Terceiro detalhe que Moisés acrescenta e que não estava no primeiro relato é que a Páscoa e a festa dos pães sem fermento deveria ser celebrada quando eles entrassem na terra prometida, detalhe que eu já mencionei antes. Mas eu quero me apressar aqui para a próxima instrução que Moisés dá aos anciãos e que não estava no primeiro set que Deus falou. No caso das crianças, eles deveriam estar prontos para ensinar o significado da festa da Páscoa para as crianças. Aqui Moisés aventa uma possibilidade, né? Certamente deveria acontecer, quando uma criança lá na casa ou no tabernáculo, vendo o cordeiro sendo morto, comer aquele cordeiro assado todo, com pães sem fermento e com ervas amargas, a criança pergunta: qual o significado disso? O pai e a mãe deveriam estar prontos para explicar o que é que aquilo representava. Isso aqui traz tantas lições preciosas para nós, desde a inclusão dos nossos filhos na nossa santa religião, como a responsabilidade dos pais. Não está dizendo o sacerdote vai ensinar as crianças, mas os pais vão dizer às crianças o que é que aquilo significa. A responsabilidade que os pais têm de criar os filhos dentro da lei do Senhor, dentro da revelação que Deus nos deu, dentro das doutrinas principais. E o outro ponto muito importante, vocês perguntam por que é que então as crianças não participam da ceia do Senhor. A nossa resposta é: a criança pode participar da ceia do Senhor no dia em que ela puder dizer o que é que isso significa e entender a resposta. Então ela está pronta para professar sua fé e participar da ceia do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que quem come e bebe sem discernir a presença de Cristo ali, está comendo e bebendo condenação. Então, quando a criança demonstra que ela entendeu o que é que a ceia representa, assim como a criança israelita perguntou o que é que significa isso na Páscoa, então ela está pronta para participar da ceia do Senhor. Enquanto nossos filhos são pequenos e eles não entendem por que é que nós estamos comendo pão e bebendo do cálice, eles não deveriam participar. Mas depois que eles perguntarem o que é que isso significa e puderem entender a resposta, eles estão prontos para participar da ceia do Senhor. Quando elas chegarem a essa idade em que teriam curiosidade, revelando então um interesse santo pelas coisas de Deus. O texto termina com o relato de que os israelitas fizeram como Moisés tinha dito. Verso 27 diz que eles se curvaram diante de Deus e adoraram o Senhor quando eles ouviram. Uma reação que depois de essa atitude de adoração e de submissão vai ser testada lá no deserto. E eles vão recusar entrar na terra prometida, vão adorar o bezerro de ouro, vão quebrar a lei de Moisés. É uma adoração, talvez por conveniência. O povo concordou e adorou o Senhor, porque eles estavam próximos para sair da escravidão. Acontece com muito crente. Quando a pessoa
quando sua vida está em jogo, seus bens estão em jogo, sua saúde está em jogo, se curvam e adoram o Senhor. Deus os liberta, e logo depois eles estão murmurando, adorando o bezerro de ouro, quebrando todos os 10 mandamentos e assim por diante. É a triste história de Israel que o livro de Êxodo vai contar mais adiante. Mas eu quero terminar perguntando o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas com essa história aqui. Primeiro, que as pragas tinham diversas finalidades, entre elas mostrar que os deuses pagãos não existem. Só há um Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Israel, o Deus que se revelou em Cristo Jesus. Segundo, que eles não deveriam negligenciar as festas do Senhor, porque elas lembram os atos poderosos de Deus na história e como Deus interveio, como Ele interviu na história para livrar o seu povo. E que quando eles entrassem na terra prometida, eles não negligenciassem essas festas. Terceira coisa que Moisés tem em mente quando narra isso aqui, é para preparar o caminho para o que ele vai dizer mais adiante, de que os primogênitos pertencem a Deus. E que no lugar deles, um cordeiro teria que ser dado, sacrificado. Quarta coisa que Moisés quer ensinar aos israelitas, é que as crianças deveriam ser instruídas no significado daquelas festas. E a última coisa, ratificar o que já vinha sendo praticado há muito tempo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o que é que isso nos chama a fazer? Quando a gente lê essa passagem, o que é que ela nos desafia a fazer? Qual a reação que Deus deseja que nós tenhamos à luz da exposição da sua palavra? Primeiro, adorá-lo como o único Deus verdadeiro. Se você crê em outros deuses, se você não crê em Deus nenhum, se você crê nas forças do destino, do acaso, nessa manhã você está sendo convocado a crer no único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, que tudo pode, tudo conhece, que está presente em todo lugar. Esse é o único Deus verdadeiro. Essa passagem nos convida a adorá-lo e reconhecer a sua grandeza, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa passagem nos convoca a render graças a Deus por ter enviado Jesus como nosso Cordeiro Pascual, que morreu em nosso lugar. Senão nós estaríamos debaixo da ira de Deus, aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Mas graças a Jesus, nós somos livres da ira de Deus e podemos servi-lo de todo o coração. Essa passagem pede que nós creiamos no Senhor Jesus e que nós o recebamos como um único e suficiente Salvador. Os israelitas foram libertos do Egito não por mérito que eles tivessem, porque inclusive lá no Egito eles eram idólatras. Eles tinham esquecido o Deus dos seus pais. Não foi por mérito que Deus os salvou, mas por graça soberana, graça soberana. Por isso nós temos de crer no Senhor Jesus para nós sermos salvos. Uma outra reação que esse texto pede de nós é que nós celebremos a ceia do Senhor com frequência, com alegria e com entendimento, sabendo o que é que ela representa. Ela representa para nós aquilo que a Páscoa representava para os judeus. E nós devemos fazer isso com regularidade. Não perca a ceia do Senhor. Quando tiver ceia do Senhor na igreja, venha, participe com alegria, traga seus filhos, explique para eles o que é que aquilo representa. Esse texto nos chama a viver uma vida sem pecado, sem o fermento da malícia e da maldade, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, quando ele está tratando com os pecados da igreja. É isso que o fermento representa e é isso que essa passagem nos desafia. Não há uma semana sem fermento, mas uma vida toda consagrada a Deus, sem o fermento do pecado e da maldade. Mas pastor, a gente peca, a gente erra, é verdade. Mas lembre que a festa dos pães sem fermento, ela vem depois da festa da Páscoa. Na Páscoa o sangue é derramado e na festa do pão sem fermento o pecado é dominado e ele é subjugado na nossa vida. Essa sequência é muito importante. Deus salvou você pelo sangue de Jesus. Agora viva a semana dos pães asmos, sem fermento, sem o pecado que contamina nós e o coração de outras pessoas também. Amém?